Olá, dando continuidade ao curso PV6, nós vimos nos vídeos anteriores o Global Unicast Address, que representa o endereço público para o PV6, endereços que podem ser roteados no backbone internet. Vimos também o Link Local Address, que são endereços que estão vinculados ao barramento de camada 2, então não consigo naturalmente rotear pacotes com esse tipo de endereço. E chegamos então aos endereços multicast, que junto com o protocolo ICMP implementarão as funcionalidades de independência do protocolo PV6 em relação à camada 2 e também a questão de autoconfiguração. Quando nós começamos a pensar nos endereços multicast, nós sabemos que tem três tipos de endereços bem definidos. O primeiro é denominado bem conhecidos, ou well-known, né, que são endereços definidos pela IANA e que são utilizados para implementar serviços padronizados. O seu prefixo sempre inicializará com FF0. Naturalmente, o quarto nível aqui vai representar o escopo, que nós veremos um pouco à frente. Temos os endereços transientes, que são endereços iniciados com FF1. O 1 representa que esse endereço multicast é um endereço transiente, ou seja, implementado pelo engenheiro ou pelo arquiteto que está produzindo aquele serviço, né, pelo profissional que está estabelecendo aquele serviço. Não é um serviço definido mundialmente pela IANA. E nós temos um tipo de endereço especial chamado Solicited Node, que inicia-se pelo prefixo FF02 e nós perceberemos que ele vai até FF, então FF02 00001. FF até esse momento aqui, esse prefixo é fixo, então até o FF, esse prefixo é fixo, e nós teremos depois a identificação dos 24 bits que representam um conjunto, né, um subconjunto de interface. Então, numa rede IPv6, todas as interfaces cujos últimos 24 bits sejam iguais farão parte desse grupo multicast Solicited Node, ou virão, né, receberão pacotes quando o destino está endereçado para esse endereço multicast específico. Quando nós olhamos, então, a concepção do endereço multicast, nós temos, naturalmente, os 128 bits do endereço IPv6, onde os oito primeiros bits, como eu disse, fixam o início com FF, né, o prefixo FF, e na sequência nós temos mais 4 bits que representam um conjunto de flags. E nós temos, nesse caso específico, a flag transiente, que uma vez que ela esteja zerada, esse serviço é um serviço bem conhecido, e se ela estiver flagada com 1, esse serviço é um serviço transiente. Ou seja, quando nós tivermos o prefixo FF0, esse é um serviço bem conhecido, e quando nós tivermos o prefixo FF1, esse serviço aqui é um serviço transiente. Ou seja, um serviço que foi definido, o endereço, né, que foi definido pela equipe de padronização desse serviço privado, esse serviço particular, digamos assim. E na sequência nós temos mais 4 bits que representam o escopo desse endereço multicast. O escopo vai nos dizer se esse endereço se refere a uma placa, a uma interface de rede específica, a um barramento de dados. Então, quando nós pensamos no endereço link local, nós temos como escopo, então, aquele barramento de camada 2, aquele link local. Então, esse escopo nos dirá qual é o nível de abrangência daquele endereço. Se esse endereço ele abrange apenas a interface, se ele abrange um escopo link local, se ele é roteável e representa uma empresa, por exemplo, qual que é o escopo daquele endereço. E, posteriormente, nós temos aqui 112 bits que representam, de fato, o grupo, né? Ou seja, o conjunto de interfaces que estão ouvindo, né, estão escutando ou recebendo pacotes destinados a esse endereço multicast. Quando nós olhamos, então, a questão do escopo, lembrando, né, então, endereços FF representa endereços multicast, 0, isso aqui é um endereço bem definido, e na sequência aqui nós temos mais 4 bits que representam o escopo. Esse escopo pode ser um escopo de interface local, ou seja, um escopo que representa unicamente aquela interface. Então, se nós tivermos um endereço FF01, naturalmente esse 1 aqui representará no escopo de interface local, e nesse caso aqui, nesse caso desse host, né, apenas essa interface entrará. Então, se eu inicio, né, direciono o pacote que eu endereço FF01, naturalmente apenas aquela interface daquele host receberá. Se esse outro host B direciona o pacote para esse mesmo endereço, apenas essa interface dele estará sendo atingida, porque esse escopo é um escopo de interface local, ou seja, um escopo que abrange apenas a interface que está soltando o pacote ou recebendo aquele pacote.
Nós temos na sequência um escopo link local, ou seja, é um escopo que delimita uma rede de camada 2. Então, no momento que nós estipulamos o endereço FF02, então endereço multicast, bem conhecido, de escopo link local, nós estamos restringindo esse escopo àquele conjunto de máquinas que estão vinculadas com a rede de camada 2. Então, no nosso cenário aqui, esse primeiro grupo de máquinas, e se nós estivéssemos usando então esse endereço FF02, as interfaces que estão marcadas, né? Então, a interface desse primeiro equipamento, desse primeiro host, desse segundo host, e essa interface específica do roteador, faria parte desse escopo link local. Quando nós olhamos o outro escopo link local, então, na outra extremidade aqui, nós teríamos, só trocar a cor para poder representar, a interface do host B e a outra interface do roteador nesse outro escopo link local. E, naturalmente, aqui nós teríamos um outro escopo link local entre as interfaces desse roteador, digamos roteadores, onde as duas interfaces aqui fariam parte desse escopo. Então, no momento que eu envio pacotes destinados ao endereço multicast, cujo escopo é link local, as interfaces que receberão esse pacote, que estarão trabalhando com esse endereço multicast, são interfaces que estão naquele escopo daquele barramento, né, de camada 2, daquele enlace de dados de camada 2, não me permitindo, por exemplo, rotear esse pacote para que ele seja tratado em outra rede. Nós temos um outro escopo, que é o escopo de site local, que representa naturalmente, em sua definição, um conjunto de hosts. Esse conjunto de hosts ele é definido pelo arquiteto, pelo profissional que está definindo aquela rede. Então, ele pode representar a matriz de uma empresa, por exemplo, e as filiais. Então, a matriz é um site local e as filiais, cada uma é outro site local. Ou nós podemos ter, por exemplo, a junção de uma matriz com duas sedes, sede 1, sede 2, sendo tratada com um único site local. Então, o conjunto de site local e o conjunto e a definição, perdão, do site local e a definição de organização são definições que são realizadas manualmente. Ela é feita no momento do projeto e da implementação da rede. Da mesma forma como o site local ele é definido manualmente, nós temos, como eu disse já, a definição de organização, que normalmente representa uma empresa como um todo. Então, toda empresa de uma rede, então eu só envio um pacote multicast com escopo de organização. Naturalmente, eu gostaria que esse pacote atingisse todos os hosts da minha organização. Naturalmente, como a definição é manual, como a definição de organização é uma definição feita manualmente, naturalmente eu posso ter, no momento de uma fusão, por exemplo, de duas empresas, a primeira empresa representar uma organização e a segunda empresa representar uma outra organização. Ou podemos ter a configuração de ambas as empresas representando uma única organização. E, naturalmente, nós temos um outro escopo, que é o escopo global, que representa a internet como um todo. Então, se nós olharmos um conjunto de endereços, naturalmente aqui é um subconjunto para que nós possamos entender, dos endereços bem definidos, nós percebemos que todos eles iniciam com FF, ou seja, são endereços multicast. Zero na sequência representa que são endereços bem conhecidos, né? São a flag de transiente não está habilitada. E aí nós passamos a ter, então, aqui o escopo. Então, o escopo 1 vai representar todos os nós. Então, o FF01 representando um escopo de interface local com o final 1 representa todos os nós. Então, naturalmente, nós retornarmos aqui para a estação A, nesse momento, apenas essa interface vai ser representada por esse endereço FF011, né? Lembrando que FF01 é o início, né? A definição do endereço multicast, e depois nós temos naturalmente a identificação do grupo, né? E aqui então nós temos o grupo 1, só retornar rapidamente aqui no slide para que nós possamos ver. Então eu tenho o ID do grupo, né? Então FF01, se ele é transiente, ele é bem conhecido o transiente, o escopo e naturalmente depois a definição do grupo. Então retornando aqui, nós temos FF01, então endereço multicast, bem conhecido de escopo de interface local, um que representa todos os nós. Nós perceberemos que todos os endereços que terminam em um representam todos os nós. Então, se nós continuarmos aqui pegando FF, endereço multicast, bem conhecido de escopo 2, ou seja, um escopo de link local, nós teremos o final 1 representando, então, todos os nós de um escopo link local.
Como no nosso caso aqui, pegando essa primeira rede aqui, essa rede identificada comum, no momento que nós utilizamos esse endereço FF02, 2.2.1, nós estamos representando as três interfaces desses equipamentos que estão aqui marcados. Retornando um pouco aqui no escopo ainda de interface local, FF01, nós temos o final 2 que representa todos os roteadores nesse escopo, então, naturalmente, voltando ao nosso caso aqui desse nosso endereço link local, e pegando aqui o caso do roteador 1, neste caso aqui nós teríamos somente essa interface dele, digamos que ela tenha, esteja trabalhando com esse pacote, apenas essa interface aqui será atingida. Ela será atingida tanto pelo escopo, pelo endereço FF011, que representa todos os nós, incluindo ela, e F012, que representa todos os roteadores, porque este equipamento aqui é um roteador, desde que ele esteja com o comando unicast routing ativado, né? Dando continuidade, nós temos aqui FF02, também em escopo link local, nós teremos também todos os roteadores, então observe que assim como um representa todos os hosts, o final 2 representa todos os roteadores. Então nós teremos, nesse caso aqui no FF022, todos os roteadores daquele link local, daquele enlace de dados. Naturalmente, nós temos FF02, e aí teremos todos os roteadores que são SPF, quando o final é 5, ou seja, o 1 representa todas as interfaces, o 2 especializa para roteadores, o 5 especializa para roteadores ou SPF, né? Naturalmente, nós temos outras identificações. Nós temos também FF02, então observe que ainda no endereço link local, 12, que vai representar todos os agentes DHCP. E aqui um exemplo de site local, quando nós temos FF05, então multicast, também bem conhecido, de escopo 5, ou seja, site local, 13, que vai representar todos os servidores DHCP. Então, naturalmente, quando nós colocamos a configuração de site local, quer dizer, dentro daquela rede local, daquela LAN, daquela matriz, daquela empresa, por exemplo, nós temos todos os servidores DHCP sendo tratados com o endereço FF05, 2.2.13, né? Ou seja, independente de qual enlace eu esteja de camada 2, será possível atingir então todos os servidores DHCP e, naturalmente, se esse roteador rotear endereços multicast. E assim como nós vimos que os roteadores, naturalmente, não trabalham com roteamento unicast, inicialmente também não trabalham com endereço multicast, né? Nós temos também que ativá-los. Então, quando nós começamos a observar o comportamento desses roteadores nesse cenário, observando que nós temos aqui nesse comando a exibição, né, de um show IPv6 interface gigabit 0/0/0, ou seja, a interface, a primeira interface do roteador, nós perceberemos que foi setado nesse roteador dois endereços, né, 2001 DB8 BIF1, 2000 DB8 Café 11. Então, são dois endereços que estão habilitados, e nós vamos perceber que ele está trabalhando, né? Ele está anexado, ele está ouvindo, fez um join com o endereço FF02, 2.2.1, FF, lembrando que até aqui, até esse momento, o FF, isso é o endereço source the node, ou seja, representa todas as interfaces cujos últimos 24 bits são iguais. Então, se nós olharmos aqui nesse cenário, a minha primeira interface termina com os últimos 24 bits, bit 1, e a minha segunda interface também, os últimos 24 bits são todos zeros e o último bit 1. Né? Lembrando que depois do dois pontos, nós temos 64 bits, está todo preenchido com zero, só tem um no final. Ou seja, as duas interfaces, apesar de estar em redes, né, em subredes BIF e Café, são subredes diferentes, ambas as interfaces ouvem ou fazem join no mesmo endereço multicast solicited node, ou seja, aquele grupo, aquele endereço que representa o grupo de interfaces cujos os últimos 24 bits são os mesmos. Esse endereço será interessante, será importante, por exemplo, quando a interface estiver se autoconfigurando e ela for atribuir um endereço a si mesma, e antes ela atribuir, ela precisa verificar se existe uma outra interface da rede com o mesmo endereço, né, antes dela fazer essa atribuição. Naturalmente, ela vai mandar, então, um pacote multicast por endereço solicited node do grupo que ela deveria escutar, com o objetivo de atingir todas as placas ou todas as interfaces que tenham potencialmente o mesmo endereço que ela. Ou seja, se todas as que têm os últimos 24 bits tiverem os mesmos 24 bits que ela gerou, pode haver a possibilidade dos demais bits serem iguais. Então, ela vai enviar um pacote
de análise de duplicação de endereços duplicados para essas máquinas cujos últimos 24 bits são os mesmos. Naturalmente, isso reduz a quantidade de máquinas que vai receber esse pacote, né, fazendo com que o multicast não faça um flood na rede como um todo, como acontecia com os ambientes multicast, broadcast. Naturalmente, se nós continuarmos a configuração e dermos um show IPv6, interface Gigabit Ethernet, depois de nós habilitarmos o IPv6 Unicast Route, nós vamos perceber que esse equipamento começou a ouvir ou fez join em dois outros endereços multicast. Primeiro endereço FF021, ou seja, endereço multicast de escopo com a flag não transient, então é um endereço bem conhecido, FF0. Dois, o escopo link local, um representando todas as interfaces desse escopo link local, e o final 2 representando todos os roteadores desse escopo link local. Então, no momento em que nós ativamos o roteamento, naturalmente nós temos que começar a ouvir, né, começar esse roteador tem que começar a observar os endereços multicast são enviados para todos os roteadores. Então, se nós observarmos anteriormente, no momento que nós apenas configuramos um endereço IPv6, nós não tínhamos habilitado o roteamento, aquele equipamento, aquele roteador ainda se comporta como se fosse um host na rede IPv6, mas ele ainda não está com a pilha de roteamento totalmente completa. Então, no momento que nós ativamos o roteamento pelo comando unicast route, ele passa a ouvir, então, os grupos multicast tanto de roteamento quanto que representa todas as interfaces. E observe que o endereço source node continua ativo aqui embaixo, FF02, né, 1FF, até aqui então é o prefixo definido, e aí todos os grupos cujo final seja 1. Quando nós olhamos, então, para máquinas, para as máquinas com sistema operacional Microsoft Windows, nós percebemos que existe o comando net sh interface IPv6, lembrando que esse interface não representa a interface física, e sim qual a pilha de protocolo que nós estamos trabalhando, então protocolo IPv6. Então, net sh interface IPv6 show joins, né, ou seja, mostre os endereços multicast em que foi feito o join, que essa interface está fazendo join, e nós perceberemos que ela está ouvindo no escopo de interface todas as máquinas, ou seja, a própria interface, e FF021, ou seja, no escopo link local, todas as interfaces. E aí observe que, diferentemente do que aconteceu com o roteador, deixa eu só limpar a tela para ficar mais simples aqui de observarmos, diferentemente do que aconteceu com esse roteador, que inicialmente, quando nós fizemos a, a, a configuração do IPv6, ele passou a fazer join, né, ou passou a ouvir apenas o endereço source node, no caso de uma estação, ela passa já a ouvir todos os endereços, né, todas as máquinas, todas as interfaces daquele escopo link local, que nós passamos a obter essa configuração no roteador a partir do momento que nós ligamos o roteamento IPv6. Né? No momento que ele passa a se portar como um roteador de fato, nós passamos então a ouvir tanto o endereço multicast, que representa todas as interfaces, e também o endereço multicast, que representa todos os roteadores. Quando nós olhamos, então, nos ambientes Unix-like, né, como Linux, por exemplo, nós não precisamos usar o comando IPv6, IP-6 específico para IPv6, porque nós queremos analisar os endereços multicast. Aí existe o comando IP multicast address, PM address, show dispositivo ENP0S5. Aqui, então, naturalmente, nós tínhamos, né, o comando anterior IP address show, e aí, naturalmente, o dispositivo. Nós estamos agora apenas inserindo o M na frente de multicast address nesse comando. Quando nós fazemos isso, nós teremos aqui então as listagens dos endereços multicast de IPv6. Nós teremos no inet a listagem dos endereços multicast de IPv4 e nós teremos também a listagem aqui na parte de link de camada 2, né, camada de enlace. Então, o comando ipm addr show nos listará todos os endereços multicast, seja de camada 2, camada de enlace, IPv4 e IPv6. E apenas uma observação aqui, no caso do IPv6, sempre que nós tivermos um endereço solicitor node, por exemplo, como este aqui, ele será mapeado num quadro 3333, que era um endereço da Xerox ou da Xerox, que foi disponibilizado então para fazer a parte multicast do IPv6.
Então, sempre que nós tivermos o endereço 3333, é um quadro de camada 2, naturalmente, um quadro Ethernet, carregando em cima dele um pacote Source Node, né, com um IP do tipo Source Node. Quando nós falamos, então, do Source Node, aí nós entramos especificamente no seu estudo, né, no tipo de endereço Source Node, nós temos que são endereços que foram criados para representar todas as interfaces cujos os últimos 24 bits são iguais, fazendo então com que exista um conjunto de subinterfaces com potencial de trabalhar em conjunto. Então, pensando no caso do DED, por exemplo, que é a detecção de endereços duplicados, né? Uma vez que nós temos aqui uma estação que está ligada a um equipamento de camada 2, nós temos mais um conjunto de camadas de máquinas na rede. Naturalmente, quando essa interface é estabilizada, né, estabelecida, em que ela inicia, ela precisa se autoconfigurar. Pensando num sistema Microsoft, que ele gera o sistema, os números aleatoriamente de IPv6, né, não usa o modo estendido de 64 bits, então nós podemos observar que qualquer endereço IPv6 pode ser gerado. Digamos que eu tenha gerado o endereço 2001 DB8 café 1, 2.2.1. Então, observe que nós temos 64 bits aqui, que na realidade é preenchido totalmente de zeros, e o último bit aqui só, que é um que nos dá esse endereço 2001 DB8 café 1. Digamos que a máquina C tem o endereço 2001 DB8 BIF 1, 2.2.1. Observe que os últimos 64 bits aqui também são 0000, né? E vai terminar em 1. Então, se nós observarmos, apesar de nós sabermos que essas interfaces não estão na mesma rede, e os primeiros 48 bits que representam rede, né? Lembrando que aqui é um barra 64, aqui tem um barra 64. Então, os primeiros 48 bits que representam o endereço da rede em si são diferentes. No momento que uma interface gera esse endereço 2000db8 café 1 e tenta se auto-anexar, ela precisa verificar se nessa rede de três equipamentos não existe um equipamento com um endereço duplicado, ou seja, com esse próprio endereço que ela gerou. Naturalmente, se essa rede tivesse mais equipamentos, e nós estivéssemos falando de um sistema IPv4, o que ia acontecer num caso desse, né? Se nós tivéssemos essa implementação do IPv4, naturalmente? Nós faríamos um broadcast para todas as máquinas, a máquina que possuísse esse endereço responderia diretamente no formato unicast. Mas observe que quando nós começamos a pensar nisso usando IPv4, nós estamos fazendo um broadcast para todas as interfaces. No entanto, quando nós pensamos em IPv6, nós sabemos que existe um uso muito grande de endereço multicast e que a ideia de fazer broadcast numa rede não é uma ideia muito interessante, porque ela sobrecarrega essa rede de camada 2 com dados que não são úteis, né, porque é um conjunto de dados, o pacote está sendo trafegado de quadros para sustentação da rede, para estabelecimento da rede, não de fato para trafegar informações. Então, não é um tráfego que deveria ser privilegiado nem incentivado. Então, qual é a ideia que nós temos? É criar um subgrupo de interfaces cujo final dessas interfaces são sempre iguais. E nós vamos verificar, então, se apenas essas interfaces cujo final é igual, os finais são iguais, é apenas com elas que nós verificaremos se esse endereço foi duplicado ou não. Então, digamos que nesse caso nós temos aqui duas redes dentro desse barramento, né? Naturalmente, nós não faríamos isso na prática. Deveríamos deixar apenas uma sub-rede, né, por barramento, mas apenas para fins de exemplo aqui. Então, nós teríamos outras máquinas, por exemplo, a máquina B, endereço 2001, DB8, café. Digamos que a máquina B, então aqui é a máquina A, a máquina B, e aqui é a máquina C, né? Então, naturalmente, a máquina B, nós já sabemos que pelo final aqui ela não tem a possibilidade de ter o mesmo tipo de endereço. Então, não preciso nem mandar essa informação para essa máquina, porque ela não é uma máquina em potencial. Quando nós dividimos, então, o endereço IPv6, nós sabemos que são 128 bits. Os últimos 64 bits aqui representam, naturalmente, a minha interface. Quando nós pensamos, então, numa organização de uma rede, naturalmente, nós começaremos com o endereço 1, 2, 3, e ampliaremos até esse endereço chegar no F, e aí, assim, continuaremos, então, 1, 0, 1, 1, 1, 2, até chegar em FF, 1, 1, né? Aí continuaríamos, né? 1, 0, 0, 1,
01, 02, assim, até chegar em F, F, F. Então, o que que nós estamos fazendo? Se nós tivermos uma rede que é relativamente pequena, nós podemos perceber que a possibilidade de uma máquina finalizar de novo com o endereço 1 já não é tão grande, né? Nós teremos aqui 16, né, variações. Aí o próximo nós teríamos aqui um 0, depois um 1. Então, depois de 16 máquinas, 16 endereços, nós teríamos uma nova colisão. Se nós aumentarmos mais um pouco e pegarmos 2 bits, nós veremos que a quantidade de máquinas dentro desse grupo diminuirá, então minha rede poderá crescer um pouquinho mais. Se nós pegarmos 3 bits, vai acontecer a mesma coisa, ou seja, a distância entre essas colisões vai aumentar, a minha rede poderia ter mais máquinas embutidas e toda vez que eu enviasse o endereço desse Source Node, eu atingiria um conjunto pequeno de máquinas, eu não atingiria um conjunto muito grande de máquinas. Então, nessa análise, chegou-se à conclusão à época que 24 bits era uma boa distância para representar um conjunto potencial de máquinas que teriam o mesmo endereço, mas ao mesmo tempo para não fazer com que esse conjunto de máquinas fosse muito grande, né? Mesmo que a minha rede tivesse um tamanho relativamente grande, né? Então, quando nós pensamos no Solicited Node, nesse endereço multicast que nós vemos no Solicited Node, nós estamos pensando nisso, né? Ou seja, um conjunto de interfaces cujo final, o final do endereço tem o potencial de ser o mesmo, né? Então, os últimos 24 bits são os mesmos, fazendo com que o endereço total do IPv6 128 bits tenha potencial de ser o mesmo de um outro que está sendo tratado. Isso quando nós falamos atualmente de endereços duplicados, né? Outras funcionalidades utilizarão o Solicited Node para atingir um subgrupo de interfaces para outras ações, não necessariamente para deduplicação. Então, quando nós pensamos no endereço Solicited Node, nós temos essa função de agrupar um conjunto de interfaces e de apoiar, então, a retirada daquela dependência que nós tínhamos anteriormente no PV4 da camada 2, como nós tínhamos, por exemplo, com o endereço, com o protocolo ARP. Quando nós olhamos, então, a formação desses endereços Solicited Node, nós temos aqui o endereço IPv6 2001 DB8 Café 1, né? Aí, naturalmente, dois pontos, 1 no final. Então, se nós fôssemos representar esse endereço de forma resumida, nós teremos aqui 2001 DB8 Café. Naturalmente, podemos suprimir esses subconjuntos, e aí suprimiríamos todos esses conjuntos aqui, e sobraria só um aqui no final, né? Então, esse é nosso endereço de forma resumida, né? De forma excluindo os zeros naquele endereço. Como que é formado, então, esse endereço Solicited Node? Lembrando que ele é um endereço multicast, então ele deve iniciar com FF. Ele é um endereço bem definido, vem pela IANA, né? Vem pelo projeto, pelas RFCs do protocolo IPv6. E é um endereço de escopo aqui, link local, nesse caso, né? É um escopo que abrange aquele barramento. E aí nós teremos, então, um conjunto de zeros finalizado em um dos extetos em 1, e aí nós faremos a cópia dos últimos 24 bits do endereço IPv6 para o endereço hostnode. Então, naturalmente, quando nós fazemos isso, essa cópia aqui dos últimos 24 bits, vai faltar 8 bits para completar, e nós usamos, então, os 8 bits reservados FF. Então, sempre o endereço hostnode vai iniciar, como nós já dissemos anteriormente, FF02. Nós vamos ter um conjunto de zeros que naturalmente aqui pode ser suprimidos, e nós teremos e aí nós teremos naturalmente FF, e aí aqui os últimos 24 bits do endereço da interface, né? Então nós temos um endereço cujo o prefixo é fixo, sempre FF02, um conjunto de zeros, um FF, e aí representa, vem-se então os 24 bits seguintes, que são os últimos 24 bits do endereço PV6. E aí, naturalmente, esse endereço ele precisa trafegar em cima da rede camada 2 através de um quadro Ethernet. E aí, como eu disse anteriormente, nós pegaremos o endereço 3333, que foi da Xerox, ou da Xerox, como queiram pronunciar, e esse foi o endereço então reservado para fazer esse tipo de serviço, para enquadrar, então, endereço Hosted Node. E aí, os últimos 24 bits
serão transferidos também para o quadro Ethernet. Aí lembrando que o quadro Ethernet possui 48 bits. E para complementar, então, utilizaremos também aqui o endereço FF. Então, na realidade, nós temos aqui 24 bits. Nós estendemos aqui esses 24 bits para que eles completem 32 e inserimos no final do quadro, então, depois do prefixo 3333, esses 32 bits do endereço source node. Nós temos, então, agora o endereço do quadro, o endereço multicache do quadro de camada 2. Naturalmente, como eu disse anteriormente, né, assim como nós temos que ativar o roteamento unicast no protocolo PV6, nós também temos que iniciar o roteamento multicast. E aí o comando para ativar esse roteamento é IPv6 multicast routing, assim como nós tínhamos antes IPv6 unicast routing, nós temos o comando IPv6 multicast routing, fazendo com que esse roteador então passe a rotear pacotes multicast. Por que que nós temos que rotear pacote multicast? Quando nós temos endereço do tipo FF02, por exemplo, endereço multicast bem conhecidos, escopo link local. Nós não temos necessidade de rotear esses pacotes, porque é um endereço de escopo link local, quer dizer, ele está preso dentro daquela rede camada 2. No entanto, se eu tenho endereço, nós temos endereço do tipo FF05, nós já extrapolamos o escopo link local, passamos, por exemplo, no escopo de site, né, dependendo do caso, no escopo de organização, e naturalmente, então, esse pacote ele precisa ser roteado. Da mesma forma, se nós estivermos trabalhando com endereços que são transientes, nós também teremos um outro escopo que não é escopo link local, fazendo com que esse pacote precise ser roteado também, naturalmente. E quando nós fazemos isso, né, pensando aqui no roteador que está plugado em várias redes, conectado em várias redes, né, e essa rede naturalmente possui equipamentos conectados, então aqui equipamento A, equipamento B, o equipamento C e o equipamento D. Digamos que nós estamos trabalhando com o endereço FF05, ou seja, são endereços que não são de escopo link local, precisam então ser roteados. E esse roteador, então, no momento que alguma interface, alguma máquina envia então um pacote para esse endereço, né, tendo endereço multicast, que não é de escopo link local, então, por exemplo, escopo de site local, para esse roteador, a tendência é que esse roteador replique esse pacote em todas as suas interfaces, fazendo um flood na rede, né, se comportando como se fosse um endereço broadcast. Então, para evitar esse tipo de comportamento, foi desenvolvido, né, um protocolo chamado Multicast Listener Discovery, ou MLD, que faz com que esse roteador, através de três tipos de mensagem query, report e done, consiga operar e entender quais são as máquinas que estão trabalhando nesse grupo multicast, quais fizeram então um join nesse grupo. Então, naturalmente, o roteador vai fazer um join também nesse grupo para escutar esses endereços, nós vamos ativar o roteamento multicast, e assim que esse roteamento multicast é ativado e esse grupo então é definido, o roteador vai mandar nesse barramento uma mensagem do tipo query, perguntando quais são, né, se naquele barramento existe alguma máquina que tem interesse em ouvir um grupo multicast específico, um endereço multicast específico, né, FF05, 2.2.3, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Naturalmente, se alguma dessas estações estiverem fazendo join ainda nesse grupo multicast, essas estações então responderão informando, olha, sim, nós fazemos join nesse grupo multicast. Então, nesse momento, como esse roteador recebeu a resposta da máquina A, ou recebeu naturalmente da B, recebeu da máquina C e da máquina D, sempre que esse endereço for recebido por esse roteador, ele vai entregar esse endereço para as demais interfaces. No entanto, né, no entanto, se ele fez uma mensagem query, naturalmente essas interfaces, quando responderam com uma mensagem report. Então, esse roteador, sempre que esse pacote for entregue para ele, vai replicar em todas as suas interfaces. Digamos que a partir de um certo momento a máquina A deixe de ouvir esse grupo multicast. Quando ela deixar de ouvir esse grupo multicast, ela enviará para esse roteador uma mensagem do tipo done, informando que ela não está mais precisando receber, ou não fará mais, não faz mais join nesse endereço multicast. Então, nesse momento em que esse roteador recebe um done de uma máquina que estava inscrita naquele grupo,
simplesmente o próximo pacote que vier ele não fará mais a retransmissão naquele barramento, fazendo com que nós tenhamos então a redução de pacotes trafegados. Da mesma forma, se a máquina em algum momento envia um pacote dizendo, olha, uma mensagem do tipo done, dizendo, olha, eu não escuto mais, eu não estou mais com join nesse endereço multicast, também esse roteador não encaminhará mais para essa rede, digamos que aqui seja a rede 2, que é a rede 1 e a rede 3, né? Não encaminhará mais para a rede 2 esse pacote multicast, porque nós não temos mais nenhuma estação ouvindo aqui. Naturalmente, digamos que depois de um tempo essa estação você volte a ouvir nesse grupo, naturalmente ela vai mandar um report, né? Porque de tempos em tempos vem um query também. Ela vai devolver um report dizendo, olha, eu também voltei a ouvir esse grupo, eu preciso receber esses pacotes. E o roteador voltará a fazer, então, esse encaminhamento. Lembrando que quando nós temos mensagem do tipo query, essa mensagem é enviada para FF021, ou seja, o endereço multicast de escopo link local para todas as interfaces, e naturalmente a resposta do tipo report é enviada para FF02, também o escopo link local 16 que representa todos os roteadores que atendem MLD. Aqui no slide trocou as letras, aqui é LD. Então, FE02, multicast, bem definido, escopo link local, todos os roteadores que fazem MLD versão 2. E, naturalmente, quando nós temos um dano, nós teremos a mensagem enviada para FF022, porque são todos os roteadores, porque pode ser que essa mensagem precisa atingir mais de um roteador. Então, já insere todos os roteadores todos os roteadores daquele barramento que nós temos, né? Então, FF02, escopo link local ainda, e aí todos os roteadores. Com isso, nós conseguimos fazer, então, com que esse roteador que está trabalhando com MD, fazendo esse roteamento multicast, consiga entender em quais interfaces ele precisa disponibilizar essa mensagem multicast. Naturalmente, quando nós pensamos isso em camada 2, nós começaremos a ter uma, um, um sistema de broadcast por todas as interfaces, porque o roteador sabe em qual interface ele tem que entregar esse pacote. Então, no nosso caso aqui, digamos que esse roteador esteja vinculado a uma outra rede aqui. Aqui nós temos uma máquina A que enviou, então, um, um pacote multicast, e esse roteador, então, sabe que do lado de cá, né, nessa rede de baixo, existem equipamentos que estão ouvindo naquele grupo, que ele já mandou um query aqui antes, já recebeu um report de alguma dessas estações, então ele sabe que tem que soltar nessa interface esse pacote. Quando ele solta nessa interface o pacote, naturalmente ele solta um pacote com endereço multicast. Esse endereço multicast, no caso de uma rede Ethernet, vai ser propagado para todas as interfaces. Então, naturalmente, esse pacote vai ser entregue para todas as máquinas, máquina A, B e C, mas pode acontecer de eu ter feito apenas o report, né, de uma estação. Então, no meu caso, no nosso caso aqui, apenas a estação C, né, digamos que a máquina A já tenha saído desse grupo, né, e só a estação D, C ainda tem o report. Então, na verdade, esse pacote que desceu por essa interface do roteador 1 deveria ser replicado apenas nessa interface onde está o host C. No entanto, o switch vai fazer isso para todas as interfaces. Então, naturalmente, existe uma funcionalidade chamada MLD Snooping, que fará com que o switch de camada 2 consiga entender quais portas possuem aquele tipo de endereço multicast, quais portas estão ouvindo aquele endereço multicast, e comece, então, simplesmente a trafegar pacotes multicast apenas para aquelas interfaces, fazendo com que nós não tenhamos mais esse sistema de broadcast. Naturalmente, esse tipo de recurso ele não é aplicado para endereço solicitor node, né? Uma vez que ele não tem, que esse switch não sabe quais são as interfaces final de endereço de todas as subinterfaces, né? Das interfaces daquela rede. Então, isso é tratado em endereços multicast regulares, não endereços multicast do tipo solicitor node. Quando nós começamos, então, a pensar nessa funcionalidade, então, do multicast, nós precisamos, então, agora do apoio do do ICMP para fazer com que, de fato, então, esse protocolo IPv6 possa se autoconfigurar e
se autogerir. Naturalmente, nós usaremos mensagem multicast para que o roteador possa, por exemplo, propagar o seu prefixo de rede. Nós usaremos mensagem multicast para que as interfaces possam colocar endereços IPv6 de forma autoconfigurada e para que possa enviar informações para a rede. Então, nós temos agora um conjunto de funcionalidades que podem ser ativadas com esse tipo de endereço multicast. E no momento que nós tivermos, então, agora o apoio do protocolo ICMP, nós conseguiremos fazer, então, todas as autoconfigurações e todo o trabalho dinâmico do endereçamento IPv6. Isso no próximo vídeo.